Vamos começar o programa de hoje com um passeio bem diferente em um lugar que talvez você ainda não conheça. É isso mesmo. Vamos voltar para um tempo muito distante no Museu da Arqueologia e da Paleontologia da Universidade Federal do Piauí. Você é uma pessoa nostálgica que gosta de passado? Pois olha, se é de passado que você gosta, vem comigo, que é passado que você vai ter. Mas é um passado de responsa, vem comigo. Há bilhões de anos, o planeta Terra era bem diferente do que é hoje. A África e a América do Sul integravam um só continente. A espécie humana ainda não existia e havia animais gigantescos vivendo por aqui. Essa história, que às vezes parece só existir nos livros, fica mais próxima quando a gente se depara com essas pedras, que parecem tão comuns, mas são, na verdade, o fio da meada da nossa evolução. E eu já chego aqui descobrindo números. Sabia que a Terra tem 4,6 milhões de anos? Sabia que nós, Homo sapiens, temos mais ou menos uns 300 mil anos? Sabia que eu me olhei no espelho hoje, me achei assim meio velho, mas quando eu cheguei aqui me achei novíssima. Gente, tudo depende do referencial. E quando a gente entra aqui no Museu da Arqueologia e da Paleontologia, a gente percebe que o tempo que a gente tem aqui na Terra é muito curto. É ou não é, professor Igor? Exatamente, tudo bom? É isso, nosso tempo realmente, em relação ao que a Terra já teve, dos seres vivos, da história do planeta, nosso tempo é mínimo, né? Uma coisa que eu percebi aqui, professor, é que quando a gente vai olhar essa linha do tempo, né, de onde o planeta começou e até onde a gente está hoje, a gente percebe claramente que nós estamos fazendo parte de um processo de mudança, não é verdade? Exatamente, a mudança sempre fez parte e sempre fará parte da história do planeta Terra, né? A mudança ela é cíclica, ela tem etapas que acontecem naturalmente no planeta. Algumas delas nós temos poder de acelerar, como a gente havia conversado, né? O ser humano tem esse poder de acelerar, mas as mudanças fazem parte. Então você pode observar sempre as divisões dos períodos, são exatamente essas marcas de mudanças que o planeta vem sofrendo ao longo desses bilhões de anos, né? Acho que a gente deu uma acelerada considerável agora, né, nessas marcas. Temos uma acelerada bem grande, especialmente quando a gente percebe as questões ambientais que indicam muito isso, né? Que geralmente também são esses marcadores de grandes mudanças, ou a glaciação, ou o aquecimento extremo do planeta fazem parte desses processos e a gente consegue perceber que nós começamos a acelerar mais uma vez uma dessas etapas, né? Professor, se o senhor fosse contar a história do Piauí do ponto de vista arqueológico, o que seria o Piauí? O Piauí, do ponto de vista arqueológico, ele já trazendo um pouquinho mais para recente, né, porque a arqueologia vai junto com os seres humanos, ele vai ser um grande ponto de passagem, né? Porque o Piauí, até 10 mil anos atrás, por exemplo, ele era o encontro da floresta amazônica, parte do Cerrado e da Mata Atlântica. A gente não tinha ainda esses pontos da Caatinga que são tão comuns em parte do nosso estado, né? Então você imagina aí rios muito mais caudalosos, uma floresta muito mais densa, né? Então você tem aí um local extremamente propício para que esses grupos pudessem passar por aqui ao longo desses muitos anos. Haja vista a quantidade de sítios arqueológicos que a gente tem no nosso estado. Vamos dar uma volta pelo museu para a gente explorar um pouquinho dessa riqueza. Aqui nós temos alguns exemplares de troncos fósseis típicos da nossa floresta fóssil, né? Eles não estão na posição de vida, né? Como a gente vê, eles estão retirados do seu contexto, mas eles trazem toda uma contextualização botânica para a gente, ou paleobotânica, né? Do tipo de espécie, tamanhos que elas poderiam alcançar, e isso traz uma riqueza muito grande científica para a gente, né? Os alunos do curso de arqueologia, eles conseguem fazer essa exploração, identificar um fóssil quando eles vêm? Isso, a gente tem uma das disciplinas do curso de arqueologia, é a paleontologia, exatamente para que a gente possa, num sítio arqueológico, reconhecer esses elementos, né? E aí tem até um exemplo engraçado, que é esse tronco maior aqui à frente, que foi um dos alunos assistindo essa disciplina e disse assim, olha, eu acho que eu tenho no quintal da minha casa. E convidou o professor Juan, que é o diretor do museu, para ir lá e, de fato, a confirmação de que era um tronco de uma dessas samambaias do Permiano, né? Professor, agora eu sei que é uma pergunta meio boba, né? Que eu sei que vocês estudam muito, mas suponhamos
queira saber se eu estou diante de uma pedra normal ou de um fóssil. Tem uma maneira da gente identificar mais facilmente? Tem. O povo até costuma dizer, né, que é como se fosse uma árvore que virou pedra. As características, elas são as mesmas, né? Inclusive nessas aqui, quando a gente as recebe, a gente faz até um tratamento nelas de polimento para poder identificar melhor esses veios, muitas vezes, né, para a gente perceber os anéis de crescimento, para caracterização de tudo isso, né? Então elas representam mesmo as mesmas características, só que agora como pedra, né? Então a gente sempre aconselha que, se você está na dúvida, é melhor que você tire uma foto, marque o local, avise para a gente, para que a gente possa ir lá ver se é ou não de fato um fóssil, né? E aqui a gente está diante dos peixes, né, professor? Isso. Esse peixe, inclusive, ele tem um papel fundamental para a ciência, né? Para os meninos que estão estudando aí sobre Pangeia, né? Gondwana, que era quando os continentes estavam todos juntos, é esse peixe aqui, que é o Vinctifer, ele é esse indicativo, é ele que traz esse insight, porque a gente consegue reconhecer pelos elementos presentes nele que ele é uma espécie de peixe de água doce. E a gente sabe que nos processos de especiação, para que ele possa ser um peixe de água doce e ele igualmente ser encontrado também como um peixe de água doce na África, né, o mesmo peixe, nós não poderíamos ter essa separação do oceano, porque ao longo dos tempos provavelmente nós já teríamos outras espécies, né? Então, para que seja a mesma espécie, então é possível que eles estivessem no mesmo local. Então aí é uma comprovação de que a América do Sul estava acoplada em algum momento da história do planeta Terra junto à África, para que esse peixe de água doce estivesse em algum grande lago onde hoje existem esses dois continentes, né? E aí por isso que nós encontramos esse animal igualmente aqui e lá na África da mesma forma. Bom, aqui a gente já vai começar numa parte mais recente, que o ser humano teve um contato com esses animais no sentido de ser contemporâneo a eles, especialmente aqui na América do Sul também, né? Que são, por exemplo, as preguiças gigantes, que a gente chama de megafauna, são os animais de grande porte, né? A gente vai ter o tatu gigante, vai ter uma série de outros animais. No caso aqui, estamos vendo parte de uma preguiça gigante, para a gente ver a potencialidade do nosso estado, apesar de nós estarmos ainda falando de paleontologia, mas o Piauí também é rico nesse tipo de vestígio, que aqui é de corrente do Piauí. Lá no sul do nosso estado, a gente conseguiu esse tipo de registro de megafauna, parte da preguiça gigante. Nós temos aqui parte dos braços, as vértebras, nós temos algumas costelas e parte dos ossos do pé dela. Então, para que nós possamos ter uma ideia, para quem vem ao nosso museu, a gente sempre faz o convite de olhar o pé direito dessa parte da exposição, porque é a altura que ela chegava estimada, né, de 6 a 7 metros de altura. Então, observemos, né, com esse pé direito, para que sempre dá a dimensão das pessoas do quão grandioso era esse animal e do quão grandiosos eram os animais dessa época, né? Aqui nós já entramos na parte do ser humano, né? A gente já começa a perceber as pedras lascadas, as pedras polidas, que elas são indicativos para a gente. As pessoas imaginam muitas vezes que a gente tem um desejo, né, de estudar apenas o objeto em si. Ele faz parte, esse objeto, a gente observa a técnica de produção, o tipo de matéria-prima, mas não é o nosso objetivo final. Nosso objetivo final é ver o ser humano por trás disso, a inteligência por trás disso. Professor, quem quiser visitar o museu, como é que faz? Qual é o procedimento? Qualquer pessoa pode vir? Maravilha. O museu está aberto de segunda a sexta, de 8 às 12 e de 2 às 5, tá? Para qualquer pessoa que queira vir. A gente sempre recomenda que, se você tem um tempo a mais e vem com um grupo maior, a partir de 10 pessoas, que você faça a reserva da visita a partir do site do museu. Você acesse o site, preenche lá o formulário, você possa preencher e marcar o dia certinho, porque a gente faz uma acolhida, a gente conversa, a gente dialoga um pouquinho sobre esses conteúdos, troca um pouquinho de informações com as pessoas que vêm para esclarecer o que é arqueologia, o que é paleontologia, e depois a gente vem para a exposição permanente.